O auxílio emergencial vai ser cortado? Será que você leu certo? Sim, você leu muito certo. E se liga que depois da vinheta, porque agora o nosso canal tem uma vinheta específica para esse quadro, você vai saber de tudo sobre a nova declaração do ministro da Economia, o Paulo Guedes, a respeito do auxílio emergencial. Então, pessoal, para quem não sabe, o auxílio emergencial foi criado com o objetivo de ajudar as famílias e principalmente os trabalhadores informais durante essa crise de pandemia do coronavírus. O auxílio emergencial, quando ele foi criado, o projeto era para ter R$200, a renda dele era R$200. E aí, com muita pressão social e pressão do Congresso, esse auxílio passou para R$600 e foi muito bem sancionado pelo presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E aí ele tinha a duração de 3 meses, tem todo um regulamento que faz com que esse auxílio venha para a população, tem que ser maior de 18 anos, tem que ser trabalhador informal, enfim, uma legislação inteira para receber ele. Principalmente as famílias que são do Bolsa Família, elas têm uma prioridade muito grande também no recebimento desse auxílio. E aí ele era durante 3 meses, né? Na verdade ele é durante 3 meses, acho que a parcela, salvo me engano, ela foi a primeira em abril. E aí durante esses 3 meses as famílias estavam asseguradas a receber esses R$600 ou até mesmo chegar a uma renda de R$1.200, dependendo da composição familiar. Então foi um auxílio que ajudou muito as pessoas, principalmente as pessoas sendo trabalhadores informais e membros do Bolsa Família. No entanto, agora você está percebendo que o isolamento social, a quarentena, ela está se estendendo por muito mais tempo, tendo em vista uma grande propagação do coronavírus. Todos os dias se multiplica a taxa de pessoas infectadas pelo coronavírus e aí surge o questionamento: vai permanecer o auxílio emergencial? E se permanecer, como vai ser? E aí ontem, acredito que foi ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que o auxílio emergencial, caso deva ser estendido, ele deve ser estendido no valor de R$200. Então volta para a criação do projeto de antes, que era R$200, e aí as famílias agora, ao invés de receber R$600 ou mais, vão ter que diminuir, cortar de R$600 para os R$200. E é uma coisa extremamente complicada, tendo em vista que tantas famílias estão sem nenhuma renda nesse momento. Não podem trabalhar devido estar em quarentena. E o que é que acontece? Será que vai gerar uma revolta popular? O que é que vai acontecer? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu tô aqui com o meu notebook vendo roteiro, já que é uma notícia bem mais quente, bem mais séria. Então o Paulo Guedes ele propôs o corte para R$200 para que assim ocorra um encerramento desse auxílio de forma gradual, aos poucos. O Paulo Guedes ele até defende muito que esse auxílio permaneça. Só que o que ele está preocupado e o que ele diz é que os cofres públicos não conseguem pagar mais de R$200 neste momento, principalmente porque o país já estava em uma crise muito grande econômica, vindo desde o governo PT, e agora ainda está mais ainda quebrado. Então, assim, para o ministro Paulo Guedes não tem condições fiscais ou legais ou financeiras para que ainda ocorra o pagamento desse auxílio da forma como está. Mas uma coisa que tem sido muito debatida durante as declarações dele é a importância desse auxílio dar prioridade ao Bolsa Família ou pessoas que tiveram uma jornada de trabalho reduzida ou suspensão do contrato de trabalho por determinado tempo. Então, assim, o Ministério da Economia está querendo priorizar o recebimento desse auxílio, mas para essas pessoas, né, esses trabalhadores informais e as pessoas membros do Bolsa Família. Mas aí, o que o Guedes está admitindo, e eu vou colocar aqui o link da notícia para vocês, é que além da preocupação em não ter dinheiro nos cofres públicos, né, na questão administrativa, burocrática,
ilegal do país, ele também reflete que ele tem medo, né, nas palavras dele, indiretamente aqui falando, porque eu vou pôr a notícia aqui como eu já disse, ele tem medo de que as pessoas parem de trabalhar totalmente, se assegurando somente no auxílio emergencial. Então ele diz assim, se as pessoas vão ficar em casa tranquilos, determinados grupos, né, por 8 anos sem trabalhar ou mais, então assim, ele diz que teme as pessoas não quererem mais trabalhar e faltar comida na prateleira, nas prateleiras do supermercado, tendo em vista que as pessoas estão se sustentando apenas do auxílio emergencial e com isso não trabalhando e comprando sempre os alimentos, enfim, nos supermercados e etc, as prateleiras sem ter mais nada para vender, tendo em vista a grande compra e as pessoas não trabalhando. São coisas que ele declarou durante sua entrevista. Se você não sabe, o déficit para o Brasil em 2020, né, tá lá no Folha de São Paulo a notícia, é de 700 bilhões de reais para o ano de 2020. Então nós tivemos um aumento de endividamento, nós tínhamos 75% de dívidas para pagar esse ano e essas dívidas cresceram para 90% dentro da perspectiva do Produto Interno Bruto, que é o PIB. E aí, várias pessoas dentro do Ministério da Economia relatam que não querem de forma nenhuma, ou não pode, o Brasil não pode de maneira nenhuma, permanecer com o pagamento do auxílio. Entre eles estão o secretário da Política Econômica e o secretário do Tesouro. O secretário da Política Econômica e o secretário do Tesouro dizem que fiscalmente é impossível o Brasil conseguir pagar esse auxílio emergencial por mais tempo à população brasileira. Enquanto o Guedes diz que ainda é possível continuar, mas se for para continuar, que seja somente com pagamento de R$200 por famílias e que esse encerramento do programa ocorra de maneira gradual. Então eu trouxe aqui as informações e agora eu vou falar o que eu penso. Eu sei sim, o Brasil está sim em uma crise econômica, é loucura pensar que não estamos, porque nós estamos sim, né, uma crise estatal, uma crise de Estado, muitas dívidas demais, principalmente dos cofres públicos, mas eu não entendo o porquê de tanta crise se os pagamentos dos nossos deputados, senadores, políticos e os privilégios deles permanecem do mesmo jeito. Então, que tal pegar esse corte e cortar também no salário deles, nos privilégios deles? É sem condições um político ter privilégio de mais de R$30 mil em almoço, em jantar, em motorista, isso e aquilo. Fora a sonegação de impostos de tantos empresários que recebem milhões e não pagam um imposto. E dentro da notícia que eu li e pesquisei, os próprios representantes do Ministério da Economia dizem que isso tudo que está acontecendo, toda essa renda que está sendo colocada para as famílias mais pobres pelo auxílio emergencial, vai vir depois em troca de uma grande inflação, de uma grande cobrança de impostos. E quem vai pagar esses impostos não é o senhor empresário ou empresária, não é o políticozinho, não é o nosso deputado, não é o senador, é o povo. Então, vamos parar com essa sonegação de impostos, que só quem paga é um determinado público, o público pobre das camadas mais baixas, enquanto o público rico não paga nada, recebe milhões e não paga imposto. Tanto empresários ligados às empresas privadas e etc. que não pagam imposto. Então, assim, a crise tem sim uma crise de Estado, mas a crise é muito e grande decorrente da desigualdade social. Corta os privilégios desses caras, corta os privilégios de deputado, de senador, diminui o salário deles. E eu não estou falando isso, não é só para governo Bolsonaro, é governo Dilma, é governo PT, é qualquer governo. Os privilégios estão aí desde que o Brasil passou a ser república, né? E antes mesmo disso, mas eu estou falando desse tipo parlamentar. Então, assim, não tem condições de um deputado ainda estar em mais de 50 mil em privilégio, algo do tipo, ou receber o que ele está recebendo ainda, não. Não tem condições mais do empresário não pagar um imposto. Não tem condições, né? E principalmente,
grande parte não paga os impostos porque fez algum favor para os nossos representantes políticos. Fez favor, em troca disso, sonega os impostos. Então, assim, eu acho impossível as famílias, né, a gente que é classe pobre, viver com R$200 em meio a uma pandemia. Eu acho impossível. Impossível. Não estou aqui falando que as declarações do Guedes foram horríveis, não, porque eu vi que ele está tentando o máximo fazer com que ocorra ainda o pagamento. Mas eu acredito que dá sim para continuar pagando 600 ou mais. Desde que corta esses privilégios, corta um bocado de parlamentar aí que está recebendo mais e mais e mais dinheiro todo dia, todos os meses, e comece a cobrar imposto de quem é para pagar. Porque vai vir a inflação aí depois da quarentena, do isolamento social, mas a inflação não vai vir para rico não, vai vir para pobre. Então, assim, é direito das pessoas terem uma renda básica nesse momento de quarentena, e R$200, você me desculpe, mas não é renda. R$200 não dá para nada. Enquanto um parlamentar está recebendo milhões, o pobre que está em casa sem ter o que comer vai receber R$200 para se manter? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu trouxe as informações, vou colocar o link aqui, e eu acho que a gente tem que cobrar corte de privilégios, corte de tudo, de tanta renda que esses parlamentares recebem, seja senador, seja prefeito, seja o que for. E outra coisa, cobre dos seus municípios. Cobrem dos seus municípios, porque vários municípios receberam verbas de combate ao coronavírus. Entendeu? Então, muitos municípios pequenos, principalmente, têm que ser cobrados. Tanto no combate ao coronavírus no sentido de saúde, quanto em relação ao social, as pessoas que precisam. E cortar privilégio e diminuir o salário desse povo que não faz nada a não ser acabar com o povo brasileiro. E vamos cobrar do Congresso também, porque as coisas estão funcionando. A cobrança social está funcionando. E não fazer com que político seja bicho de estimação, seja lado A, lado B. É isso. Se você gostou do meu vídeo, curte, comenta e compartilha. Um beijo, um grande beijo e muito obrigado pelos mais de 700 inscritos aqui no canal. Muito obrigada mesmo, tenho certeza que a gente vai chegar a 1000 rapidinho. Então se inscreve aí se você é novo por aqui. E é isso, gente. Um grande beijo, até mais. Espero que realmente não seja diminuído para os R$200. Beijo!